Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Toma seu assento, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Os irmãos que estão em casa, recebam a gloriosa paz do Senhor Jesus sobre o seu lar, amém? Culto da família, amém, queridos? Amém? Você sabe o que você veio fazer hoje aqui? Você pode falar, pastor, que pergunta é essa? Eu vim adorar Jesus. Que pergunta é essa? Eu vim adorar Jesus. Que pergunta é essa? Eu vim me alimentar para ficar de pé durante toda a semana. Agora fala assim pro teu irmão, eu falei, eu vim para também ser puxado a minha orelha por aquilo que eu não estou fazendo. Será que tem aqui dentro? Em nome de Jesus. Quem estava aqui domingo? Levanta a mão. Quarta-feira. Sexta-feira. Oh, glória. Quem lembra a palavra que foi ministrada domingo? Levanta a mão. Quem aplicou na tua vida? Tereza já levantou. Irmã Inaci já levantou, eu conheço por nome. Pastor, que isso, pastor? Eu estou só te respondendo o que eu vim fazer aqui. Será que eu posso chamar algum de vocês para vir ministrar 5 minutos do que você recebeu domingo e colocou em prática? Na semana? O pastor está aqui, vai lá agir. Eu só estou querendo chamar a sua atenção que o período que você para aqui, para nós não é pequeno, para Deus é. A gente passa 3 horas aqui louvando o Senhor, orando, recebendo a palavra. Aí eu pergunto, para quê? Esse para quê é a dispersão que, a igreja do Deus Altíssimo está. Parece que o sustentar é só no culto. Não é. Culto é uma reunião para que você receba e exerça. Aqui está o executivo, aqui está o executor. Recebo do executivo para executar. Onde? Dentro da minha casa, no meu emprego, no ônibus que eu pego, no ciclo familiar. O que eu recebo? A palavra de libertação que sai do altar, seja através da palavra, seja através do louvor, que você serve a um Deus Jeová Rafá, um Deus que cura as feridas. Eu preciso receber isso e colocar em prática de segunda até o próximo domingo. Se precisar de reforço, tem quarta. Se precisar de reforço, tem sexta. A pastora falou de Eliseu domingo. Leu 1 Samuel, mas ministrou sobre Ana, sim. Falou que Ana tinha um propósito na sua vida. Qual era o propósito? Oração. E que através da adoração liberou Ana para o objetivo assertivo. Qual? Samuel. Na sexta-feira também veio o cooperador Gabriel. Também falou sobre Eliseu. Algumas palavras, algumas chaves, alguma liberação que simples. Olha que nós ouvimos sexta-feira. O inimigo está se preparando. Para quê? Para te acariciar. Ele quer arrebentar, ele quer te roubar, ele quer te destruir. E você está recebendo a palavra de Deus e está assim, alimento. Está com ferida, Deus cura, seja física ou na alma, é a palavra dele que vai te curar. Então recebe alimento, coloca em prática. Estou com enfermidade, Senhor, esta enfermidade não é para a morte,
mas sim para a vida, segundo a tua palavra. Bate em retirada, levanta mulher, levanta homem, coloca em exercício aquilo que Deus te chamou. Receba a palavra de Deus, coloque em prática. Receba a palavra de Deus, exerça na sua vida. Pastor, eu tenho ajudado tantas pessoas, tenho ministrado, tenho curado as pessoas, mas a minha vida não muda. Tem situações que Deus levanta como profeta, como levantou Jeremias e outros profetas, que não tirou ali da situação, fez ele sentir no peito, na mente, fez ele sofrer. A Bíblia vai dizer que, Jeremias, nunca te abandonarei. Pode cair onde você for, mas eu vou lá te socorrer. Onde Jeremias foi parar? Na cacimba, na cisterna. Sabe o que é isso? Quem é do Nordeste aqui sabe. Cacimba e cisterna é a mesma coisa, é um poço profundo. Foi parar lá na lama. Jeremias estava lá, o profeta de Deus, na lama. Só que Deus estava lá também. E aquilo que Deus prometeu para Jeremias, ele cumpriu. Pega a corda aí, Jeremias. Teu período aí já acabou, sabe? Eu vou cumprir a minha palavra. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena sofrer por esse evangelho. Mais de uma coisa é certa: quando você vive na direção da palavra, pode ter sofrimento sim, mas como bem leu a pastora aqui, não deixe o vento passar. Passe por esse vento, que você vai colher aquilo que você semear hoje. Domingo eu chamo alguém aqui para ministrar 10 minutos. E eu vou escolher o culto. Livro de Lamentações. Chora, Israel. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Das tuas aflições ele te visita. Babilônia não é o teu lugar. Ele visita o teu cativeiro. Ama o teu Deus e ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Levanta a sua mão e adore. Chora, Israel. Chama a presença do Altíssimo para a tua vida. Babilônia não é o teu lugar. Não se acostume com esse cativeiro aí, não é o teu lugar. E ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jerusalém, que deixastes de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, lamento só.
Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Lamentações capítulo 3, versículo 21. O lamento de Israel, as lamentações de Jeremias. Aleluias. Lamentações não é murmura. Eu vou explicar isso para vocês. Versículo 21 diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Versículo 25: bom é o Senhor para os que se atêm a ele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Repita isso comigo: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E você aplaude ao Senhor. Deixa eu explicar para você o lamento, irmãos. O lamento eu vou explicar em duas situações. O lamento é uma das formas de respondermos. O lamento é uma oração para que Deus haja. Jeremias, ele se encontrava nessa situação, devido toda a situação que Judá passava, que Jerusalém passava. Jerusalém, capital do reino de Judá, reino norte, estava devastada, e Jeremias colocava para fora aquilo que estava no seu coração. Um outro ponto: lamentação não é lamúria. Quem conhece essa expressão? Lamúria, ou expressão de sentimento, de sofrimento, demonstração de dor ou angústia. Aliás, vou me corrigir aqui. Lamentação é lamúria, expressão de sofrimento e demonstração de dor, de angústia. Era o que Jeremias estava sentindo. Jeremias, ele vai servir ao reino norte durante 5 reis. E no início ele profetiza que o Senhor viria contra a Jerusalém, por conta dos seus pecados, por conta das suas posições. A aflição de Jeremias foi tão profundo que ele é lembrado como o profeta chorão. Primeira expressão do profeta Jeremias, a Bíblia vai dizer, e é rotulado, é nomeado Jeremias como profeta chorão, porque saiu da sua própria boca. Saiu dos seus lábios, as palavras que ele ainda era criança e o Senhor ali o confronta. Então Jeremias sofre profundamente por tudo aquilo, e ele também é lembrado
como profeta chorão, e as suas lágrimas brotavam de um coração partido. Só sofre pela obra de Deus aquele que tem o coração ligado no céu. Só sofre, só chora pelo povo de Deus aquele que busca ou aquele que recebe de Deus as direções para colocar em prática, e o povo não escolhe andar na direção de Deus. Isso traz sofrimento. Jeremias sentia esse sofrimento. Jeremias era o porta-voz escolhido por Deus a respeito de Judá. Ele profetizava, ele dava direção, e ele sofria tanto por Judá, pelo seu país, por Jerusalém, e pela sua cidade, a cidade de Deus, a cidade de Davi. Por conta que o povo tinha dado as costas, estava adorando outros deuses, e Jeremias sabia que o pecado viria, o sofrimento. Eu estou falando do futuro. Jeremias estava exortando a Judá, estava exortando a Jerusalém que o sofrimento viria, e ele tinha conhecimento que era um sofrimento prolongado. Não era passou o vento, como passou o furacão lá no Rio Grande do Sul, agora vamos reconstruir, vamos na casa de material, comprar o material, vamos analisar aqui as colunas, as estruturas, dá para construir, dá para reconstruir, dá, então compramos material. Não é esse vento, rápido. Era um sofrimento prolongado. Jeremias chorou, porque o povo tinha rejeitado o Senhor. E isso traz sofrimento para Jeremias. A Bíblia vai dizer, meus amados, que Jeremias ele começa a profetizar, e quando ele começa a profetizar, vem a palavra do Senhor avisando que ele, o Senhor, a ira do Senhor viria contra o seu povo. Começa a se levantar agora nações contra Jerusalém, começa agora a invadir Jerusalém, leva aos cativos aqueles que eram mais inteligentes, aqueles que eram mais fortes, homens de guerra, leva os governadores, os oficiais, a família sacerdotal. O outro lado, o sul, já estava cativo. Jeremias ainda vai avisar, para você entender, irmãos, o que o Senhor quer falar conosco. Jeremias ainda vai avisar ao rei: Babilônia vai vir, submete. Então faz o seguinte, não resista. O castigo de Deus, ninguém vai impedir. Aquilo que Deus determinou vai acontecer contra o nosso povo. E por conta de quê? Por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta que vocês deram as costas para Ele, e o Senhor não aceita a qual adoração para outros deuses, a não ser para Ele. Vai vir, não adianta resistir, porque Deus permitiu. O próprio Deus levantou para que viesse contra a casa dele. Tamanha Jerusalém, tamanha Judá, causou ira para Deus. Isso aflige o coração de Jeremias, de tal maneira que vai ferir. Quando eu falo ferir, é da dor. Quando eu falo ferir, não é somente da dor física, mas a dor mental, uma tristeza sobre a vida de Jeremias. E tem um motivo. E esse é o motivo. Qual é o motivo? Porque o povo não dava ouvido e não seguia as palavras, ou seja, a direção que o Senhor dera através do profeta Jeremias. Jeremias queria ser profeta? Não. Qual é a sua linhagem? Sacerdotal. Anadote era uma cidade onde vivia a família sacerdotal. Ele nasceu nessa cidade. Logo, se nasceu nessa cidade, a sua descendência era sacerdotal. Só que o Senhor não tinha somente o sacerdócio para ele. O Senhor o proibiu de casar. O Senhor o proibiu de ter filhos. O Senhor o separou para ele. Para quê? Para profetizar
em tempos difíceis. Para profetizar em tempos difíceis. A palavra que lemos vai dizer que a compaixão de Deus é tão presente que se renova a cada manhã. O amor de Deus pelo povo dele, pelos bichinhos de Jacó, a qual nós somos, é tão grande que se renova a cada manhã. E a pregação de Jeremias é: se arrepende. Se arrepende. Volta a adorar aquele que nos tirou do Egito. Volta a olhar para o templo que foi construído para a sua adoração, através dos reis, através de Davi, através de Salomão, através de Esaú. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a adorar outros deuses. Prostituição, idolatria, rebeldia, desvalorização da palavra de Deus. Por quê? Porque decidiram não obedecer. E os dois livros de Jeremias têm um objetivo, têm um caminho, têm um propósito. E o propósito é para ajudar. Qual é o propósito? Ensinar as pessoas que desobedecer a Deus é trazer desgraça à própria vida. É trazer desgraça à própria. Repita comigo. É trazer desgraça a própria. Vamos ficar para gravado para você lembrar a semana. Desobedecer a Deus é trazer desgraça à própria vida e mostrar que Deus sofre quando você sofre. Esse era o propósito de Jeremias. Jeremias sofria em ver quem? O povo de Deus sofrer. E por quê? Porque a sua desobediência só trouxe desgraça. Você sabe o que os reis faziam? Invadia a cidade, pegava o rei Zedequias, pegou o rei Zedequias, na sua frente, arrancou os olhos dos filhos, matou os seus filhos, na sua frente. Povo carinhoso. Mas por que Deus permitiu isso? Ou a desobediência atraiu? Qual é o propósito? Qual é o propósito, irmão, da gente levantar o nosso narizinho e achar que é melhor do que o outro irmão? Enquanto a palavra diz que Deus, Ele ama de tal maneira que entregou o seu Filho único, unigênito, por amor à tua. Não foi primogênito, foi unigênito. Primogênito, está aqui o meu. Há uma diferença. Unigênito fala de único. O que é isso? Primogênito eu tenho, Paulo tem o Davi, Edilson tem o Rafael. Primeiro. Mas quando Deus entrega Jesus, Ele está dizendo: não tem igual, é único. Jesus é único. Sabe por quê? O único, aquele que não é igual a ninguém, eu entrego a vocês, eu entrego a sacrifício por amor à vida de vocês. E quando vocês sofrem, eu sofro. Quando vocês sofrem, eu. Agora vamos falar de Jesus, para você entender o sofrimento de Deus. Getsemane, Jesus orando: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Qual a resposta que veio do céu? Silêncio. Será que aquilo doeu em Deus? É esse amor que Deus sente por você. É esse amor que Jeremias sentia. Jeremias estava sentindo um pouquinho daquilo que o nosso Deus sente por amor à nossa vida. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu vou fazer uma
conjectura para você entender. Aqui na igreja não tem ninguém com 12 anos, né? Estão tudo lá embaixo. Mas observe. Nossos filhos que têm 12 anos, ele tem conhecimento de perversidade? Tem. Visita o celularzinho dele lá. Visita as palavras dele. O vocábulo. Tem perversidade. É você que ensina? Onde aprende? Qual plataforma? Qual mídia que aprende? Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós procuramos trabalhar o ensinamento da palavra. A pastora ministrou o mês passado, se não me falha a memória, que com 12 anos os judeus têm que recitar a Torá, 5 livros. Sem ler, sem ver. Eu estou falando de conhecer. Por que os nossos filhos falam perversidade? Porque eu não tenho tempo para ensinar. Porque quando eu ensino, eu vejo frutos. Quando eu ensino, eu vejo a perversidade na frente dos nossos filhos e ele está amarrado em nome de Jesus. Muda, fecha os olhos. Estava assistindo um filme não, a gente gosta de assistir um canal onde passa animais e nos intervalos passa lá toda a diversidade. Homem com homem, mulher com mulher naquele canal. A Rebeca aí crede, eu falei, não filha, não fecha os olhos. Você precisa conhecer a palavra de Deus e conhecer a realidade do mundo para você poder combatê-la. Não é você mostrar, não é você fazer do teu filho participante, mas é fazer ele ter conhecimento da palavra que diz que nos últimos dias o amor de muito se esfriaria. Que essa situação é o amor que já está frio. É o amor que já está. Jeremias, ele sentiu essa frieza do seu povo. No povo de Deus, perdão. Agora nós, nós. Qual foi a minha pergunta? Qual foi a palavra de domingo? Se 10% sabe, é muito. Aí Jesus olha e fala, que vergonha. Que vergonha. Qual a palavra de quarta? Qual a palavra de sexta? Sabe por que vergonha? Que eu não apliquei no meu dia a dia. Jesus quer tirar você dessa vergonha. Jesus quer tirar você desse sofrimento. Porque essa pouca falta de conhecimento nos deixa fragilizado perante o que estão se preparando. O inimigo está se preparando. O inimigo se preparou para atacar a Jerusalém. Invadiu. Levou a cativos. Pegou o rei, matou a sua família, arrancou os olhos, levou para a Babilônia e prendeu. Ficou cativo durante um bom tempo. Sabemos, falando um pouquinho dos nossos jovens para a gente entender, sabemos que a plataforma, irmãos, olha para cá, vou falar que vergonha para a gente sentir, porque nós precisamos nos envergonhar em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Precisamos nos envergonhar em Cristo. A forma que os pastores têm de pregar o evangelho é os cultos, amém? Para vocês que estão presentes, e a plataforma que nós temos, a internet para os que estão em casa. O inimigo, já pensaram um pouquinho qual é a ferramenta que ele tem? Falando do Brasil? Qual é a ferramenta que ele tem? As mesmas. Só que eles têm outra ferramenta poderosa. Qual? Imprensa. Aonde edita, distorce, pega pequenos trechos e diz assim, está pregando discurso de ódio. Isso vai matar você. Vai matar a população, porque é discurso de ódio, é discriminação, é cristofobia, é um monte de coisa. Sendo que você só está pregando a paz. Aí tem essa ferramenta chamada imprensa tão forte,
que você começa a questionar, falar assim, eu acho que não tem que ser assim mesmo. A gente tem que olhar, tem que amar. Aonde a Bíblia está dizendo que não temos que amar? Temos que amar. E principalmente ensinando a palavra de, você está aflito? Jeremias estava aflito. E quando olhamos para a Bíblia, meus irmãos, Jeremias estava aflito, porque ele representava um povo exilado, e um restante do povo que estava em Jerusalém, em triste estado de miséria. Sabe o que é isso? Ontem, o sacerdote sacrificava, o povo adorava, e hoje o sacerdote estava em miséria, clamando a Deus. Não é mais sacrificando, o sacrifício acabou. Ele estava clamando a Deus por misericórdia. E a população passando miséria, passando fome. Porque o inimigo, quando ele cerca para matar, ele começa a mexer principalmente naquilo que nos alimenta. Ele sabe onde poder minar, aonde poder tocar a tua vida. Por quê? Ele estuda os nossos comportamentos. O povo de Deus agora estava passando fome. Agora Jeremias, homem justo. Passando o quê? Aflição. Jó, homem justo. Passando o quê? Aflição. Terríveis perdas. Jó teve terríveis perdas dos seus bens, do seu sustento, de todos os seus filhos, a saúde. Jó teve todas essas perdas. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, homem justo e fiel. José, vendido, passando por aflições. Vendido por quê? Por conta da inveja de seus irmãos. Foi escravizado, caluniado, preso injustamente. E pior, esquecido. Pior, sabe qual é o tema da palavra? Ainda tem uma esperança. Jesus, Ele é a esperança das tuas aflições. As causas que te traz tristeza, aquilo que te aflige, Jesus, Ele é a esperança. Então, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, coloque em prática na tua vida, e Ele vai ao teu encontro, ser a tua esperança de vida. Ele vai. José, ele pediu para o homem, lembra de mim quando tu estiver servindo um rei lá. Um ano a pastora pregando aqui. Lembra de mim. Aí eu passo por prova, ouvi um ano inteiro falar sobre o José. Aí quando eu tenho uma minha prova, eu começo o quê? Me entrego a ela. É para você ter força, para você ter postura, é para você ter fidelidade, para você ter o quê? Nós estamos num mundo onde a prostituição reina. Onde a prostituição reina. Na época de José tinha? Como? A mulher de Potifar. Todos os dias, deita-te comigo, deita-te comigo. Quantos anos Josué tinha? José tinha? 17 para 18 anos. Tinha prostituição, mas ele manteve fiel ao Senhor. Nas festas tinha bebida? Tinha. Era regada de vinhos. José cedeu? Se manteve fiel ao Senhor, passando por aflições. Olha só para a vida de José. Perseguido pela mulher de Potifar, perseguido pela prostituição, abrindo mão daquelas bebedices, porque a Bíblia vai dizer que tudo na casa de Potifar estava na vida de um ímpio, na vida, conhecendo a época egípcia. Como eram as festas? Regadas de bebidas.
E José, mantendo ali a sua pose, é isso que nós queremos para os nossos jovens. É isso que nós queremos para os nossos filhos. É isso que temos que ensinar para os nossos filhos, independente das adversidades, manter fiel ao Senhor. E o que vai sustentar os nossos jovens? Conhecimento da palavra de Deus. Porque se José não tivesse conhecimento, ele poderia pegar as chaves dos cárceres e dar um jeitinho e mas a sua posição dele, eu conheço o meu Deus, Ele vai me tirar dessa aflição. A minha esperança vai fazer com que o Senhor me arranque daqui e me coloque num lugar justo. Esperança. Jeremias sofria por conta desse povo, José também sofreu por conta desse povo. Irmão, você pode estar passando por aflição, mas nem tudo está perdido. Confie no Senhor. Coloca Salmo 34, 19. Nem tudo está perdido, confia no Senhor. Olha o que diz a palavra: muitas são as aflições, não é uma, está em plural. A palavra de Deus está dizendo no plural. Muitas são as aflições. Se fosse elencar aqui, quantas aflições nós sofremos, talvez daria para fazer um livro. O quanto que nós sofremos. Aí a palavra vai dizer, ó, muitas são as aflições do justo. Não fique indignado não. Tem esperança. Fique indignado não, Jesus está vendo tudo. Mas o Senhor livra de... Se você manter numa posição que agrada ao Senhor, todas as aflições que você vive, todas as aflições que trouxe marcas na tua vida, trágicas, o Senhor Deus vai livrar de todas. Pode aplaudir. Sabe as feridas interior que foi acometido por palavras? Sabe as feridas interior, aquelas bem profundas, que te escraviza, te priva de você se soltar, de você progredir, de você ser uma pessoa mais alegre dentro da tua família, no seu casamento? Sabe aquele medo que você tem de se entregar no seu relacionamento com Deus, porque você sabe que se entregar o diabo vai se levantar? Isso é uma cadeia eterna, e o Senhor te visita, Ele te arranca dessa cadeia, só para te provar o tamanho do amor dEle. O Senhor entra com cura nessa casa hoje, o Senhor entra com libertação e com restauração. É só adorá-lo, é só ser fiel ao Senhor. Os bons e os maus dias, irmãos, afeta todos, afeta todos. Tem segunda-feira que você acorda bem, e quando você acorda bem, você olha para o outro, e aquele não acordou bem. E o diabo vai usar para me atingir? Vai não. Deus vai te usar para contaminar aquele mal, e o mal poder bater em retirada, e você trazer ele para um caminho. Sabe o que a pastora falou aqui? Ela falou, traz um não crente, traz um perturbado para cá, que ele vai sair liberto. Traz um escravo para cá, porque através da palavra de Cristo, ele não será mais chamado de escravo, mas sim chamado de filho. Jeremias sofria, porque aquele povo era escolhido de Deus. Era escolhido.
entristecia o coração. Aquilo trazia aflição para a vida de Jeremias. Dê sentido, irmãos, às suas perdas. O que você perdeu? Clame a Deus. Clame a Deus para uma superação sobre essas dificuldades. Ele é o consolo. Ele é o seu amigo. Estava conversando com o Vaso quarta-feira de manhã, e ele falava assim: pastor, mas eu não consigo mudar essa situação. E é uma situação difícil. Ele falou: tive problema com a minha mulher passa na minha frente com outro cara e os meus filhos, e eu sou envergonhado. Eu sei que eu também não fui uma flor que se cheira. Eu falei: então, filho, olha para cá, começa a inverter todos os teus pensamentos. Aquilo que te aflige, aquilo que é vergonha para você, hoje você vai olhar para a tua ex e vai olhar que todos os meninos estão vivos, sendo bem cuidados, então ela tem te honrado. Mas está com outro homem, e o homem tem cuidado dos seus filhos e também tem te honrado. Como assim? É porque ele poderia estar batendo nela, batendo no seu filho. Aí eu te pergunto, como você estaria? Inverte os pensamentos. Inverte os pensamentos. Nas tuas aflições, reconheça, traz a existência de Deus para dentro dessas aflições. Clama, lamenta dentro dessa aflição. O lamento é um pedido de socorro. O lamento é você trazer Deus para dentro dessa casa. Mas olha, não com um olhar positivismo, mas sim com o olhar de quem reconhece a Deus. Sim com o olhar que essa situação, Deus, Ele pode mudar. Que através da tua vida, uma nação pode mudar. Uma nação pode mudar. Aplaude ao Senhor. Uma nação, irmãos. E nós precisamos trazer a nossa memória o que Deus é para a nossa vida. Já pensou se a pastora Carla estivesse olhando para mim agora, com todo o sofrimento que ela passou, e o seu coração, a sua mente, estivesse lá dentro do processo que ela passou comigo quando eu não conhecia Jesus, 8 anos, das minhas palavras, da minha boca, palavras de humilhação. Já pensou se ela tivesse presa lá no passado? Ela não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Aflições. Qual foi o lamento dela? Bêbado, chegava em casa, pegava o azeite, passava nos meus pés. Vai pregar o teu evangelho. Vai chegar da obra cansado. Que hora que nós chegamos aqui ontem, Marcos e Gabriel? Que horas? Não, que hora nós chegamos? Eu cheguei 9h30. 10 horas. Que hora que eu cheguei em casa? Quase meia-noite, 11h20. Lamento, no meio da sua aflição, trouxe vida para o dia de ontem. Sabe o que é isso? Ela poderia ser chamada de Jeremias, que quem conhece sabe o quanto é chorona. Sabe o que é isso? Nas tuas aflições, você pode gerar vida. Jeremias, ele dava nome ao seu lamento. Jeremias, ele dava direção ao seu lamento. E é por isso que ele vai dizer, coloca lá, capítulo 3, versículo 25.
24. Para a gente finalizar. 24. Três, 24. 3, 24. Obrigado. A minha porção é a minha esperança. Dentro da situação em que ela estava vivendo, ela estava dizendo: eu tenho esperança no Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei. Sabe quem conduzia ela? Não era o que ela via, não era o que ela ouvia. Sabe o que conduzia Jeremias dentro daquele processo de rebelião, de a humanidade pecaminosa? Não era o que Jeremias via, não era o que Jeremias ouvia, porque as palavras que saíam da boca de Jeremias não eram palavras fáceis. Ela era a palavra que Deus mandava falar. Aí Jesus pegava ela e falava: ó, tá saindo do motel agora, vai entrar pelaquela porta de cabelo molhado e você vai dizer: eu te amo, meu amor. É fácil? Você sabendo de onde o seu esposo está vindo? Mas ela falava pela sua, diz a minha alma, portanto, eu tenho esperança que essa situação ela vai mudar. Qual é o teu problema? Qual é a situação que te aflige? Receba a força de Deus nessa noite. Receba vigor físico, receba conhecimento da palavra, receba a habilitação das armas que Jesus já colocou sobre a tua vida. Segue em frente, não dê importância sobre aquilo que você vê ou aquilo que você ouve, mas esteja fundamentado na esperança que é Jesus. Só Ele pode mudar. Coloca o 25. 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a... Vou melhorar essa comunicação. Vocês que estão aqui, que vieram buscar Deus nas aflições, na dificuldade, que veio buscar conhecimento para colocar em prática hoje à noite, quando você chegar, ou a partir de amanhã, o Senhor é bom contigo. Porque Jeremias, amados, ele não estava sozinho. Declara isso: Jeremias não estava em todo o tempo. O Senhor Deus estava com Jeremias. Qual é o tempo que Jesus tem apartado de ti? Nessa aflição. Qual é o tempo? Posso te ajudar? O pecado afasta ele de você. Quem entendeu, diga amém. O pecado afasta Jesus. O pecado afasta Deus de você. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que vocês vieram buscar Ele. Extraia o benefício, extraia a bondade de Deus para a tua vida, para mudar, para te dar força, para te levantar, para te arrancar dessa cisterna, de arrancar dessa situação. Quem crê nisso? Quem tem a sua fé em Cristo? Quem crê na palavra de Deus? Quem crê que essas aflições serão diminuídas a cada dia que você o adorar? Aplaude ao Senhor. Irmãos, Ele é a nossa esperança. O que aconteceu com Israel?
foi levado ao cativo. O que sobrou em Jerusalém? Veio um comandante da Babilônia, que estava em pé, a casa dos sacerdotes que ficaram, dos oficiais, tacaram fogo. As portas de Jerusalém, fogo. Fogo estranho, que consumia. Os vasos de ouro que Salomão adornou o templo da casa do Senhor, ó, quebrado. Nesse período em Éfeso, que se levantava o templo da deusa Diana, da prostituição, o altar aonde havia prostituição. Nesse decorrer do tempo, para uma nova etapa, o inimigo está sempre se preparando para destruir. Babilônia cai, o povo retorna, mas sempre vai levantar uma situação para atingir o povo de Deus. Pureza sexual, a impunidade, tudo isso o inimigo usa para tirar a nossa atenção daquilo que é mais precioso, a palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor que Ele nos direcionou a ensinar. Os nossos pequenos, as 2 salas, hoje é o dia que eles têm estudo bíblico, conhece a palavra de Deus, e vocês são testemunhos dentro de casa do trabalho que está sendo realizado. Mas há uma responsabilidade. Qual o tempo que eu estou dedicando para ensinar o meu filho? Um judeu com 12 anos tem conhecimento da Torá, 5 livros, aos 12 anos. Qual o meu papel com os nossos filhos? Não somos judeus, amém? Somos gentios, mas nada impede de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Para quê? Para preparar para esse mundo afora. Hoje e daqui para frente, o evangelho vai ser um pouquinho mais difícil para ministrar. Porque enquanto eu estou ministrando aqui, o inimigo está se preparando, assistindo, talvez para editar e me incriminar. Talvez você vai parar para evangelizar alguém que possa servir outra religião, vai olhar com cara torta para você, eu não quero. Ou alguém vai te agredir. Não tem uns rios do rapaz que fica na Paulista ali pregando a palavra? Quem já viu? Hora ou outra aparece um lá que vai para cima dele. Aí você pode falar, mas também o cara é um louco, o que ele vai fazer? Jeremias. Eu, Adevaldo, não sei o propósito que Deus tem com aquele jovem. Eu não tenho a coragem dele. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar na vida da pastora Sheila. Passa aqui, o Marcos, os meninos ali na sonoplastia, até aqui. Deus sabe como trabalhar. Levanta a mão as mulheres a qual os maridos não estão aqui. As mulheres, pode levantar com força. No caso teu, ele está na casa. O qual o marido não quer vir para a igreja, não quer Cristo. Ou diz que quer Cristo e não quer nem saber de igreja. Só 3, 4, 5.
Eu estou com uma lista de 57 homens orando no monte. Uns já estão aqui, mas grande parte deles, as mulheres estão aqui e os homens não. E eu continuo lamentando ao Senhor. Senhor, um dia era eu. Não te conhecia, não estava na tua casa. Mas alguém estava orando por mim. E é a primeira vez que quando você aceita Jesus e começa a entender, você fala, por que eu não vim antes? E eu falo, Jesus, alcança eles no teu tempo. Vai vir. Vai vir. Creia nisso. Vão vir. Porque a palavra é para gerar mudança. É para gerar salvação. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Coloque sobre seus pés.